Olá, eu sou Luísa Garnello, trabalho na Fiocruz, sou pesquisadora e trabalho com saúde indígena. Na aula passada nós falamos um pouco a respeito do subsistema de atenção à saúde indígena, falamos sobre suas origens ligadas ao Sistema Único de Saúde, que tem a ver com toda uma política de reconhecimento dos direitos de cidadania em várias áreas, saúde, educação, saneamento, as terras, e que esse direito também foi estendido às populações indígenas, muito em parte devido a lutas dos próprios índios para que se reconheçam os seus direitos de cidadania. Ao final da aula anterior, depois da gente falar dessa origem do subsistema de saúde indígena, nós começamos a falar sobre alguns problemas que o subsistema enfrenta, problemas de qualidade, nem tudo está funcionando a contento. E uma das temáticas que ficaram de ser explorada nessa aula foi a questão da atenção diferenciada. Então, a discussão da atenção diferenciada é importante porque esse princípio da atenção diferenciada, que faz parte do modelo de assistência proposto e regulamentado pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas do Ministério da Saúde, é que caracteriza aquilo que é específico, aquilo que expressa a sensibilidade cultural com as diferenças das culturas indígenas e que elas têm o direito de preservar, de manter no seu atendimento à saúde. E tem algumas coisas que não estão funcionando a contento, não estão devidamente implementadas e são motivo de debate, de discussão, que é uma das coisas que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje, problematizando isso. Então, no subsistema de saúde indígena, a gente já verificou também que houveram um conjunto de avanços. Aconteceram avanços que são importantes. Então, avanços como o que a gente chama de extensão de cobertura. O atendimento ele foi elevado, foi estendido às terras indígenas. Então, todas as terras indígenas hoje, elas têm de uma forma ou de outra cobertura assistencial, ou seja, tem profissionais atendendo, você tem unidade de saúde, você tem ações de vacinação sendo realizadas, você tem pré-natal, controle de doenças mais comuns naquela região. Esse é um dos avanços que efetivamente aconteceu e vem acontecendo. Pode não estar ainda 100%, mas afinal de contas o Sistema Único de Saúde também exige muito aprimoramento, mas pode ser entendido como um avanço. Mas um dos limites do trabalho que está sendo feito no subsistema de saúde indígena é a capacidade ou a possibilidade de implantar o que a gente chama de atenção diferenciada. Existem várias razões para isso. Um primeiro problema é que não tem clareza na documentação oficial, na documentação do Ministério da Saúde, nas discussões dos conselhos de saúde, do que seja atenção diferenciada. Ou seja, afinal de contas, o que é esse diferente? Como é que deveria ser diferente uma ação de saúde que é feita na comunidade? Em que esse diferente se caracteriza? O que isso tem a ver com as culturas indígenas? E o que é mais importante? Por quê? Para quê? Para que serve ter uma atenção diferenciada? São perguntas como essa que são objeto de reflexão e de entendimento que precisam ser clarificadas, precisam ser aprimoradas para que a gente consiga avançar nesse tema. Uma primeira coisa importante em relação à atenção diferenciada é que esse princípio que orienta a política de saúde indígena, ele quer dizer o quê? O reconhecimento de que existem grupos originários, de que existem grupos que têm modos de viver diferentes, valores, formas de comportamento, cosmologias, formas de tratar dos seus problemas de saúde, línguas diferentes que têm que ser respeitadas, que têm que ser valorizadas e que, portanto, têm que ter direito a um atendimento à saúde mais próximo àquilo que as comunidades consideram como uma coisa adequada. E então, a atenção diferenciada ela tem valor no sentido político, do reconhecimento do direito dos indígenas de preservar os seus próprios modos de viver. Mas ela também tem sentido e significado de uma forma prática, porque nem tudo que está sendo feito nas aldeias de atendimento à saúde atende às necessidades, às especificidades dos grupos que vivem ali e que são atendidos por profissionais de saúde. Nós vimos na aula passada
de que um dos requisitos de trabalhar na saúde indígena era que os profissionais fossem capacitados para atuar em contexto intercultural. Ou seja, não basta ter aprendido a ser médico, ser enfermeiro, ser dentista, ser farmacêutico. Além disso, que esses profissionais todos têm que saber e aprender, porque são profissionais formados para uma profissão de saúde, eles também têm que ter conhecimento da cultura indígena, têm que interagir com as comunidades, têm que conhecer as rotinas do dia a dia e propor a atuar, né, na saúde de forma a não ser agressivo, a não ferir os costumes, a etiqueta, os modos como as pessoas vivem. E para isso você então tem que ter o conhecimento. Então, do ponto de vista também prático, a atenção diferenciada, ela implica em interagir, em dialogar, em se relacionar com as pessoas. Ela implica numa convivência e num conhecimento do modo como aquela cultura se organiza. Um dos problemas para você implantar uma atenção diferenciada que funcione de uma maneira harmoniosa e adequada está ligado àquilo que nós chamamos em saúde de modelo assistencial. Então, o que é um modelo assistencial? O modelo assistencial é a maneira como você organiza assistência em saúde. Ou seja, como é que você oferece serviços, como é que você define o que vai ser feito para aquelas pessoas, para aquelas famílias, para aquela comunidade. E no sistema de saúde como um todo, e no subsistema de saúde indígena também, o modelo assistencial que é predominante, digamos assim, é o que nós chamamos de modelo biomédico. Essa palavra tem que ser entendida um pouco mais. Ela é mais ou menos uma fusão de biológico, né, com medicina. Ou seja, seria a medicina biológica. O que faz então o modelo biomédico? Ele é um tipo de cuidado que, primeiro, ele se preocupa principalmente com as doenças que já aconteceram, que já alteraram o corpo das pessoas. Ele é um modelo voltado, ao nome dizendo biológico, né, para a nossa dimensão biológica, ou seja, para o nosso corpo físico. Então, ele se preocupa essencialmente de fazer diagnósticos e tratamentos para o que acontece no corpo, fazendo exames, fazendo tratamentos que sejam atuando no próprio corpo. Então, esse modelo biomédico, ele é mais ou menos pautado pela ideia de que todas as pessoas têm corpos iguais, portanto, adoecem de maneira igual em todo lugar, seja lá quem for. Então, isso gera o quê? Um conjunto padrão de ações. Então, se você vai fazer vacinação, não tem vacinação diferente para paraibano, para paulista, para índio, para negro, para população chinesa. A vacinação é uma coisa só, porque o pressuposto é que os bichinhos, os micróbios, os vírus que fazem com que uma doença aconteça e que podem ser eliminados ou prevenidos pela vacinação são iguais em todo lugar. De um ponto de vista qualquer, de um certo ponto de vista, isso é verdade, né? O corpo das pessoas não é diferente, não tem diferenças importantes entre os diversos tipos de populações. Só que isso é uma verdade parcial, porque nós não somos feitos só de corpo. O ser humano é muito mais do que o seu corpo e do que acontece no seu corpo. Então, o ser humano ele precisa de outras coisas também. Ele precisa conviver com seus próximos, ele precisa ter harmonia, ele precisa ter fartura de alimentação, ele precisa ter um ambiente agradável para viver. O ser humano precisa de se relacionar com a família, tem valores, tem formas de organizar o cotidiano, tudo isso faz parte da saúde. E esse modelo biomédico, ele não é capaz de dar conta disso. Ele trabalha exclusivamente com o corpo. Agora, não vamos esquecer de que o modelo biomédico, o problema dele não é o que ele faz, né? É o limite do que ele consegue alcançar. Porque, naturalmente, se eu estiver hoje doente com uma pneumonia, um modelo biomédico vai ser capaz de tratar a minha pneumonia e me curar, não deixar que eu morra, porque ele vai ter um exame de raio-x, vai ver que eu estou com pneumonia, vai me dar um remédio que eu consigo tratar da pneumonia. Agora, se a minha pneumonia ela é de repetição, que acontece muitas vezes porque eu cozinho
com um fogão cheio de fumaça, num ambiente enfumaçado, que está prejudicando meus pulmões, aí o modelo biomédico não consegue lidar com isso. Eu vou ter várias pneumonias e vou tratar várias vezes e vou voltar a adoecer, porque o determinante da minha pneumonia é o problema que eu tenho em casa, né? Que eu tenho um sistema de cozinhar que está jogando fumaça para os meus pulmões e está fazendo com que eu adoeça de repetição. E assim vai com muitos e muitos outros problemas de saúde que acontecem na nossa vida. Então, por isso, nós temos uma noção de modelo assistencial que é mais ampliado, que ele está preocupado e lida e tem que organizar suas ações com o que a gente chama de determinantes sociais da saúde. E o que são esses determinantes sociais da saúde? São as relações que nós temos com as pessoas. Já foi dito na aula anterior que os problemas de saúde, eles são desiguais, ou seja, eles acontecem de forma desiguais na sociedade. Se você tem pessoas que têm menor poder aquisitivo, menor escolaridade, têm menos emprego, têm menos renda, têm uma casa que as condições não estão tão boas, ou a alimentação não está muito saudável, o ambiente, né, não é um ambiente saudável, essas pessoas com certeza adoecerão mais e terão maior chance de morrer e menor acesso ao tratamento do que quem tem todas essas condições. Então, esses determinantes sociais da saúde, eles mostram isso. Eles mostram que as desigualdades da sociedade, elas geram certos tipos de doença e mais, geram certos tipos de desfechos. Quem consegue melhor tratamento, com certeza vai sobreviver melhor. Então, esse modelo assistencial biomédico, ele não é capaz de dar conta dessa dimensão da vida, né? A nossa vida não é feita só de corpo, que adoece e tal. Então, nós temos um modelo assistencial chamado de promoção da saúde, que é um modelo, sim, este sim, preocupado com a harmonia das relações, se as pessoas têm conflito, como é que elas vivem, como é que é a qualidade do alimento que elas têm acesso, como é que a vida delas está organizada. E como é que ela consegue acessar os direitos de cidadania, se ela tem o mesmo direito de outros ou se ela está sendo destratada, se ela está sendo excluída. Então, essa questão da exclusão social está no centro desse modelo de promoção à saúde. Então, a promoção à saúde, ela se preocupa com as relações sociais entre as pessoas, entre as famílias, a relação na sociedade. E aí é que eu entendo que a atenção diferenciada, no caso indígena, precisa se expressar. Ou seja, o DICEI, que hoje só está fazendo o modelo biomédico, ele precisaria expandir o modelo de atenção para que houvesse a implantação dessas ações de promoção à saúde. Só que para promover a saúde, fazer a proteção social, trabalhar com as comunidades, com as condições de vida, isso implica em quê? Implica em diálogo, implica em conhecimento. Então, se um profissional de saúde que atua ali não conhece quem são as pessoas, não conhece quem são as lideranças, não interage com a comunidade, não entende o modo de vida, não fala a língua, não conhece a cultura, não conhece os valores que regem aquela sociedade, ele dificilmente conseguirá fazer promoção à saúde, conseguirá fazer diálogos com as comunidades para que se construa conjuntamente ambientes saudáveis, relações mais harmoniosas. Do ponto de vista da maioria das culturas indígenas, a saúde está diretamente relacionada com a harmonia na família. Um ambiente que seja um ambiente saudável, que não chame coisas ruins, que não chame animais ferozes, que não chame espíritos agressores. Então, se o profissional de saúde não conhece como essa cultura funciona, ele jamais terá, então, atenção diferenciada. Porque a atenção vai ser a mesma em todo lugar, porque só tem o modelo biomédico funcionando. Então, o modelo biomédico, ele tem esse pressuposto. É a mesma vacina para todos, é o mesmo remédio para todos, tudo é igual em todo lugar. Então, para que haja atenção diferenciada, é preciso que as ações do distrito sanitário elas se ampliem, elas se complexifiquem, se tornem mais cheias de nuances e permita que a vida da comunidade se expresse neste diálogo entre profissionais de saúde e a comunidade. Porque isso não está dado, isso terá que ser construído nessa relação dialógica com as pessoas. E aí o termo diferenciado vai poder se aplicar muito bem, porque o sistema de saúde e o tipo de atendimento ele vai ser diferente
de acordo com cada cultura, de acordo com a dinâmica de vida das famílias locais. Você vai ter um padrão igual das ações técnicas biomédicas e você vai ter outros tipos de ações de saúde, produto desse diálogo, da interação e do conhecimento com a comunidade, e que isso sim, então vai ser diferente e adaptado às necessidades. É um processo de construção e de conhecimento, de respeito à cultura e de respeito à maneira como as pessoas vivem. Só uma última chamada de atenção. O modelo biomédico, mesmo que a gente tenha essas críticas, ele não é um modelo para ser abandonado, porque naturalmente ele também proviu muitos avanços, ele permite muitas melhorias na saúde das pessoas. Ele tem sido responsável por reduzir a mortalidade infantil, a mortalidade materna, dar uma velhice mais tranquila, com menos dores, combater hipertensão, diabetes, cura tuberculose. A questão não é que ele tenha que ser abandonado, ele é insuficiente para dar conta das necessidades de saúde da nossa vida. Ele é incapaz de gerar harmonia na comunidade. O que pode gerar harmonia na comunidade é o diálogo. O que pode gerar um ambiente adequado, saudável, comida farta, é o trabalho conjunto da comunidade. Então, isso sim permitiria atenção diferenciada e os de 6, então, não seriam mais de 6, todos iguais, gerando os mesmos números, as mesmas ações. Eles seriam de 6 que teriam a cara das pessoas que ali vivem, produto do diálogo entre profissionais que conhecessem a cultura, que convivessem com as pessoas e aquilo que a comunidade vivencia como valores e ações de saúde que são importantes para ela e que não podem ser atendidos pelo modelo puramente biomédico. Eu acho que, do meu ponto de vista, esse é um caminho que a gente pode perseguir a atenção diferenciada, que será, com certeza, produto da luta e do trabalho dos povos indígenas para aprimorar o sistema de saúde que eles têm direito. Obrigada.